Olá, seja muito bem-vindo ao Violino Didático. Eu sou o Jean de Oliveira e no vídeo de hoje eu vou lhe dizer onde é que você pode estudar violino. Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha e se inscreva no canal caso você ainda não esteja inscrito. Bom, existem inúmeros lugares que nós podemos começar a estudar um violino. Se você está procurando ou se você entrou num vídeo como esse, imagino que você esteja começando a estudar violino ou que você esteja curioso para saber onde eu acho que é legal estudar violino e eu vou te dizer quais são as possibilidades que você tem. Acho que o primeiro lugar, que é o mais comum que nós temos aqui no Brasil para aprender um instrumento como o violino, é na igreja. Então tem várias igrejas, a Congregação Cristã do Brasil, a Assembleia, enfim, várias denominações de igrejas que ensinam instrumentos. E muitas delas não exigem que você seja membro da igreja para ir lá fazer aulas. Então essa é uma excelente opção para quem está começando, especialmente quem mora em cidades mais afastadas, que às vezes nem tem professor especializado no instrumento, né? Que vai poder ir nas igrejas e fazer aula gratuitamente com voluntários, né? Então normalmente não são violinistas profissionais, mas são pessoas que já estão tocando e que podem te dar alguma orientação a respeito do instrumento. Então é um excelente lugar para começar e para ter o primeiro contato com o aprendizado. Isso caso você more longe dos grandes centros. A segunda opção são as ONGs. Então você pode fazer aula num instituto, né, como o Instituto Bacarelli, Projeto Guri, projetos sociais, né, Neogibá, enfim, tem vários espalhados aí pelo Brasil. Também são completamente gratuitos. E aqui, né, as igrejas seria para qualquer idade e as ONGs normalmente vão trabalhar somente até os 18 anos ou somente até os 21 anos. Outras ONGs somente até os 16 anos, então é para quem é um pouco mais jovem. Mas as aulas são gratuitas e tem ONGs que têm professores violinistas profissionais maravilhosos, como é o caso do Projeto Guri, do Instituto Bacarelli, que tem um professor lá que é maravilhoso, José Márcio Galvão. Enfim, tem vários outros projetos que têm professores de excelentíssimo nível, de alto nível, e que dão aula lá e normalmente é completamente gratuito. E como que você sabe se tem algum projeto social na sua cidade? Simplesmente entre no Google e pesquise por aulas de violino em... E aí você põe o nome da sua cidade. E vê quais são os resultados que aparecem, se tem alguma ONG. Liga na prefeitura da sua cidade. Normalmente a prefeitura vai saber disso. Ah, tem algum projeto aqui na cidade que ensina violino? Então liga na prefeitura. E só essa dica eu acho que vale o seu like. Então deixa aqui embaixo. Lembrando que as ONGs, nesse caso, é um excelente lugar para começar um instrumento, não necessariamente para se formar lá dentro. Tem pouquíssimas exceções aqui no Brasil de lugares que você pode entrar e já sair num nível profissional, né? Como é o caso, por exemplo, do Instituto Bacarelli. Mas, em geral, é um excelente lugar para você começar, para você ter os seus primeiros contatos com o instrumento. O próximo lugar legal para você fazer aula é uma escola de música. Então, isso a maioria das cidades do Brasil tem escola de música. E aí, normalmente, é pago, você vai pagar uma quantia que depende de cidade para cidade. Aqui em São Paulo vai ser pelo menos R$200 por mês, algo nesse sentido. E você vai fazer aula com um violinista, que aí pode ser um violinista profissional, pode ser um professor que está começando a dar aula, mas de qualquer forma é um bom lugar para você ter os seus primeiros contatos com a educação do instrumento, já numa instituição voltada para a música, digamos assim. O que tem que tomar cuidado é que em várias escolas de música dessas de bairro, que a gente chama, né, de cidade, eles colocam um professor de saxofone para dar aula de violino, ou professor de não sei o que para dar aula de um instrumento que não é a especialidade dele. Então, se eu fosse você, eu não necessariamente faria aula nesses lugares, a não ser que realmente não tenha opção e aquela pessoa é a que vai poder te ajudar naquele lugar. Então, nesse caso, não tem saída. Então você pode ter as suas primeiras noções com essa pessoa, sempre aliado, nesse caso, ao uso da internet também, para ter acesso a outras informações, ver se as informações estão batendo, se estão contrastando e tudo mais. A internet, nesse caso, vai te ajudar bastante. Um outro lugar são os conservatórios, né? Os conservatórios musicais já são um pouco mais seguros, digamos assim, em relação à qualidade do professor. Normalmente eles são municipais, então Conservatório Municipal de São Paulo, Conservatório Municipal de Minas Gerais, enfim, normalmente são conservatórios municipais ou estaduais, né, como é a Escola de Música do Estado de São Paulo, e normalmente nesses lugares tem professores bem especializados que vão te ensinar a tocar bem violino num nível, digamos assim, de ensino técnico, né? Grande parte dos conservatórios emitem, né, certificado técnico em instrumento, como se estivesse fazendo escola técnica.
só que em música. Falando em escola técnica, nós temos em alguns lugares também ETECs, e algumas ETECs têm também aulas de instrumento que você pode procurar e tudo mais e sair com uma formação técnica. Uma outra opção, que a partir de um certo nível vai ser a melhor opção, é aula particular. Então você sabe qual é o professor que você quer fazer aula, então eu quero fazer aula com fulano de tal, e você vai falar com fulano de tal. Fulano de tal, quero fazer aula com você, como que eu faço? E aí ele vai falar, vem no meu estúdio, ou vem na minha casa, tal horário e tudo mais, a gente vai fazer aula dessa forma. Assim você pode fazer aula diretamente com o professor que você quer fazer aula, e é de longe a melhor forma. Porque dessa forma, você consegue estudar com o professor que você quiser, desde que ele tenha horário disponível e tudo mais. E por último, o último lugar que eu coloquei aqui é a internet. Então você pode ter as suas primeiras noções através da internet, através aqui do violino didático, por exemplo, assistir alguns vídeos, ter já uma primeira noção como segura no instrumento, como segura no arco, aprender as primeiras músicas. Mas lembrando que o ideal é que você tenha um acompanhamento individual, ou seja, que um professor te veja e fale, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. E que você tenha também um método passo a passo, ou seja, você vai fazer isso, depois você vai fazer aquilo, depois você vai fazer aquilo e assim por diante. Porque na internet o que acontece é que a gente tem acesso a um monte de informação avulsa, então você consome informação, mas ao mesmo tempo não sente que está evoluindo em nada, porque você ainda não sabe exatamente o que fazer no seu caso, ou o que fazer depois disso, depois daquilo e etc. Então é muito importante que você tenha acesso a um curso bem formatado e que tenha acompanhamento. Inclusive, se você quiser, você pode ser meu aluno ou minha aluna através do meu curso online, que eu vou deixar o link aí embaixo na descrição. A Jean, você esqueceu de falar de faculdade. Normalmente você não aprende música na faculdade, você vai lá para fazer uma especialização. Então é diferente. Aqui eu falei apenas lugares onde você pode começar a aprender e chegar até um certo nível, tá? Lembrando que alguns conservatórios também, para entrar, você vai precisar já estar em um certo nível, mas em geral no país você pode entrar sem saber nada em alguns conservatórios, dependendo da sua idade e tudo mais. Para quem é mais velho, aqui os lugares seriam igreja, aula particular, conservatórios de cidade que não tenham restrição de idade e a internet. E quem sabe sendo meu aluno ou minha aluna. Bom, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar aqui embaixo no gostei, no joinha, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, adicione a gente lá no WhatsApp e quem sabe clica aí no link da descrição para virar meu aluno e ter acesso a uma metodologia passo a passo com acompanhamento para de fato começar a estudar violino de verdade. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Tchau!